Olá, estamos agora com mais um Soberania em Debate, iniciativa do SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Hoje temos aqui um convidado muito especial, José Dirceu, né? Líder estudantil dos anos 50, um batalhador, um resistente contra a ditadura militar, um dos constituintes da Constituinte em São Paulo, né? Exilado político, esteve no México, em Cuba, conheceu de perto a experiência socialista, voltou ao Brasil, lutou na clandestinidade, se elegeu várias vezes deputado estadual, deputado federal. Isso é importante. Foi um dos deputados mais votados da história do Brasil, ao lado de Enéas Carneiro, ao lado de Leonel Brizola, agora superado pela onda, né, do bolsofascismo no Brasil, mas foi, na história do Brasil, um dos deputados mais votados da história do Brasil, mais de 500 mil votos na ocasião. Temos que ver que a população brasileira era de outro tamanho, né? Com uma história de lutas, um dos fundadores do PT, ministro do governo Lula, né? Tem uma história que se confunde com a história das lutas brasileiras, e que trouxemos hoje para discutir exatamente o que aconteceu com esse país. A transição no Brasil não se completou. A transição acabou sendo uma transição incompleta. A gente pactou, negociou tanto essa transição que acabou. Os espanhóis, eles têm uma expressão que chamam uma segunda transição, né? Que acabou só se completando quando os socialistas foram de fato ao poder. Né? Antes do governo socialista, com Felipe Gonçalves, aquela coisa toda, não se deu como completa a transição. A gente acabou tendo isso. Né? Os militares não fizeram a transição, as escolas militares não atenderam, né, a uma democratização. Os serviços de informação continuaram os mesmos, o alto comando continuou o mesmo. Né? Então, na verdade, houve uma transição incompleta que resultou nisso que está aí hoje. Se nós lembrarmos, nós queríamos derrubar a ditadura nas ruas. Ou queríamos aprovar a eleição direta, e para disputar essa eleição direta e a eleição por uma constituinte. O processo que se deu, uma parte do MDB, com o ex-PP, com o Tancredo, já vinha por dentro da campanha das diretas, se preparando para ir ao colégio eleitoral e para a derrota do candidato que acabou sendo o Maluf, né? Era o Andreas ou o Maluf, acabou sendo o Maluf. Isso foi determinante, porque aí veio as consequências disso, a constituinte congressual e não exclusiva, com as mesmas regras da ditadura, que essa regra, o mínimo de 8, o máximo de 70 deputados, acaba com a proporcionalidade. Como é que você pode ter um parlamento que representa a nação, que são 27 distritos, e todos eles têm direito a, no mínimo, 8 deputados? No mínimo 1, não 8, porque tem que ser proporcional ao eleitorado ou à população. Isso é uma tragédia, que nós nunca nos atentamos nem demos importância. Depois veio o sistema uninominal. Isso gera um desequilíbrio dentro da federação. E a federação está defesa pelo Senado, porque é 3 por estado. Tanto defesa ela está, que 14 estados com 25% do eleitorado elegem maioria no Senado. E o Senado tem mais poderes com a Câmara, e é a Câmara Alta no Brasil, ele não é Senado da Federação, ele é Câmara Alta. Então, esse é um problema sério. E depois a anistia dos militares. Quer dizer, não punir os militares elevou a mantê-lo, e aí quando inclui o artigo 142 na Constituição e o 144, que as PMs são Força Auxiliar e Reserva do Exército e são militarizadas, e mantém o serviço do Exército intacto, né? O CNMAR, o S2, os 3 serviços do Exército, eu esqueço o nome agora do serviço da Aeronáutica, é CISA, eu acho, é CISA, mantém os três serviços intactos. Esse foi um problema gravíssimo. Então, o que aconteceu? Os militares no Haiti, no comando da Amazônia, tudo indica, os americanos fizeram escola de novo, como na FEB na Europa. Isso não é uma teoria conspirativa.
eles... É o do Vernon Walters, né? O coronel Vernon Walters. Não, vamos lembrar que o Brasil mandou tropas para a República Dominicana e queria mandar para a Guerra da Coreia. Quem pediu foi a esquerda, os socialistas, os liberais, democratas, que impediram. As mães, um grande movimento que o Partido Comunista fez, que o PTB também, os partidos mais progressistas fizeram na década de 50. E agora, se deixassem, eles se envolveriam na... É que nem o Trump teve condições de se envolver, fazer uma intervenção na Venezuela. Estou dizendo isso porque é muito grave isso que está acontecendo. Então, esse problema e é tão grave que o PT assinou, mas votou não à Constituição. Por quê? Por causa dessas questões, do artigo 142, da anistia, do papel das Forças Armadas, da questão tributária. O PT deixou bem claro por que estava votando, da estrutura política, os problemas que hoje o Brasil enfrenta, continua enfrentando, entendeu? São problemas graves que não foram superados, apesar que ela escreveu os direitos sociais básicos, que também são diferencial do Brasil com relação ao resto da América Latina, que é o Sistema Único de Saúde, que é a educação pública gratuita com material escolar, merenda e transporte no ensino fundamental, que é o ensino técnico, que são as universidades, os institutos de pesquisa, apesar que houve uma privatização quase de 75%, 80% das universidades, e agora controlada por 3 grupos internacionais financeiros, fundos, que significa que os métodos pedagógicos, o conteúdo e a cultura da imensa maioria da juventude universitária brasileira vai estar americanizada, vamos dizer assim, né? Então, existe, na verdade, um problema grave, que é o problema político dessa estrutura política, do voto nominal, que é um escândalo. O voto tem que ser distrital, distrital misto ou em lista, porque a campanha custa 10%, que custa hoje 20%. Né? O sistema Qual a eleitoral diferença? Explicar qual a diferença. O voto, hoje no Brasil, se vota no candidato dentro do partido. Então, você disputa entre os candidatos do mesmo partido, se você fica em primeiro, segundo, terceiro. Porque como é que você elege no Brasil? Né? São Paulo tem 70 deputados. Se o partido elegeu 7, são os 7 primeiros mais votados. Como se pode votar na legenda ou no candidato, o voto é uninominal, você escolhe um candidato. No mundo todo, ou tem voto distrital, que elimina as minorias, você pode ter 30% de voto e não eleger nenhum deputado no voto distrital. Né? Se for simples, se for majoritário, você ainda tem alguma chance. Ou é distrital misto, você vota na lista, calcula o número de deputados pelo voto na lista, então é proporcional, é o alemão, e vota num distrito. Então, São Paulo seria dividido em 70 distritos, você elegeu 3 deputados pelos distritos, 10 pela lista, tem mais os 7 primeiros da lista entram, que é o sistema alemão. E o sistema distrital puro é o inglês, o americano, para citar 2 casos, né, que está nos Estados Unidos, eleição a cada 2 anos, inclusive, mas é completamente diferente, porque na França, por exemplo, você pode ser prefeito, pode ser deputado, quer dizer, mas sistema uninominal é o Brasil e a Finlândia, assim, que existe. Então, nós temos realmente... E o fato mais importante, que a gente não destaca tanto, que o único presidente progressista que assumiu o governo na América Latina sem maioria no parlamento foi o Lula. A Frente Ampla teve, os peronistas, Evo Morales, Rafael Correia, o Chaves. Quando não tinha, conquistou. Agora o André Manuel Lopes Obrador tem maioria na Câmara e no Senado. Nós tínhamos, se fosse proporcional ao eleitorado de cada estado, o número de deputados, nós chegaríamos às esquerdas e aliados com 230, 240 deputados. Chegamos com 150, 160. A diferença é muito grande. Se você chegar faltando 7 votos para fazer maioria simples e 58, 60 para fazer maioria para a reforma constitucional, é completamente diferente. E aí vem outros fatores. Nós tínhamos que definir prioridades quando o Lula chegou no governo. Se nós não enfrentasse o problema da inflação, né? Se não enfrentasse o problema... Porque o Fernando Henrique dobrou a dívida pública, porque o Gustavo Franco pagou 27,5% 3 anos. Dobrou a dívida pública comparado ao PIB. Aumentou a carga tributária em 6%. Deixou o país quebrado 2 vezes, com apagão, sem nenhum planejamento, sem nenhuma política econômica, porque câmbio fixo não é política econômica. Meta de inflação não é política econômica. Política econômica é política de desenvolvimento econômico. Você pensar o país, pensar que é um projeto de nação, ver o mundo, ver quais são as margens que você tem, que tipo de... E o problema no Brasil é que nós continuamos com a velha
concentração de renda que vem desde a escravidão, passando pela República Velha dos grandes fazendeiros, e depois pela industrialização brasileira, e a classe trabalhadora cada vez participa menos da... Imagina, com a estruturação do mundo do trabalho, a revolução científica, né? Automação, robotização, agora toda a inteligência artificial, todas as plataformas, com a reprimarização da nossa economia, o avanço do serviço do comércio, entendeu? Uma modernização extraordinária da agricultura, com a urbanização violenta, né? E com o monopólio da terra no campo e na cidade. A classe trabalhadora é expropriada na estrutura tributária porque cobra sobre bens e serviços, não cobra renda, riqueza e propriedade. Então, grandes fortunas não pagam, herança e doação não pagam, o imposto de renda recai sobre a classe trabalhadora, porque a partir de R$6.000 todo mundo paga 27,5, que é ridículo. Então, quem ganha 60, 600, 6 milhões, 60 milhões, paga a mesma coisa. E lucros e dividendos, aí, né, lucros não distribuídos, vai. O capital financeiro e os bancos expropriam a renda da pequena e média empresa, do setor produtivo e principalmente das classes trabalhadoras que pagam, quando compra uma geladeira, paga quase duas, entendeu? Então é uma situação de um subconsumo e um país que tem um potencial para crescer, que não precisa de ninguém, de nada, ele cresce sozinho. Você tem que fazer 50% do saneamento, 10, 15, 20 milhões de habitações. Tem que modernizar toda a infraestrutura, né, social e econômica do país. Se tem um terço da população, 15, 17 milhões de casas sem renda, vive de renda, né, estatal. E você tem 40 milhões de desempregados, subempregados, informais, desalentados, entendeu? Você pode fazer o país crescer 20 anos como a China. E nós temos bancos públicos, que poucos países da América Latina têm, temos estatais, que poucos países têm. Então, nós tínhamos as condições. Agora, faltou maioria no parlamento e faltou mobilização, luta. Isso faltou também da nossa parte. Perguntas do público que está assistindo a gente. Tá? Vontade. Olha, a Andréa Matos pergunta para você qual o elemento-chave para que a burguesia brasileira renuncie à riqueza nacional. E a Maria Cristina Couto de Almeida fala: lutamos tanto por uma reforma política que nunca aconteceu. Distrital misto seria importante para o Brasil? Contigo, Dirceu. Aliás, inclusive, geralmente se esconde. Vocês já perceberam que nunca mais falaram em reforma política? É. A mídia não fala mais. O Globo, a TV Globo, o Globo News, a Folha, a Veja, Isto É, falam mais. A Bandeirantes, a Bandeirantes, porque os outros não têm discussão política na Record, na Rede TV, no SBT, piada. Segundo, nem os partidos políticos falam, nem os procuradores da Lava Jato, nem o Judiciário, nem o ministro Barroso, que era o arauto do iluminismo, da reforma das instituições brasileiras. O Lula tentou, o Márcio Tomás Basso e o Tarso Genro, nas Memórias 2 que eu estou escrevendo, eu relato com notícias da mídia o tempo todo como o Lula fez um esforço com o Márcio e com o Tarso Genro para costurar com as entidades, com as empresariais, com a ABI, com a AB, com a MDB, com as centrais sindicais, com a CNI, com a CNA, com os partidos políticos, na época do mensalão, logo depois, porque a grande questão era Caixa 2, né? Era problema eleitoral. Nem quiseram saber. Nem quiseram. E ainda sabotaram a reforma tributária dele. E depois tomaram o CPMF dele. Vocês lembram? 40 bilhões tomaram. 40 bilhões. Ele conseguiu recompor com o crescimento da arrecadação do país e com o imposto de operações financeiras. A Dilma, na crise, quando ela propôs uma Constituinte exclusiva, Foi. Aí acusaram ela de ditadora, de querer dar um golpe no país, mas eles não queriam reforma política, queriam nada, não querem nada de reforma política, eles querem continuar no poder. Porque o dia que fizer uma reforma política, o analfabeto só votou em 88 no Brasil, a mulher só votou em 46. Nesse país, até 30, não votava 3% do eleitorado, que os analfabetos e as mulheres não votavam, e o voto foi censitário nesse país até a República. A República Velha era uma farsa, o voto era aberto e tinha degola.
Exato. A maioria caçava os parlamentares, caçavam por razões políticas, como eles agora fizeram isso comigo, me caçaram por razões políticas. Imagina, o Flávio Bolsonaro, contra mim não havia nada no mensalão, nada. Eles me caçaram lá na Câmara, depois me condenaram também. Hoje você vê, o deputado, o senador pode ser acusado com prova, não acontece nada. É um casuísmo sem tamanho. Então, a reforma política não avançou, apesar da nossa luta, que foi grande. Eu me lembro muito bem que depois o Lula, de novo, antes de 2010, retomou o tema, nunca avançou. Com relação à questão da burguesia brasileira, ela foi sendo desconstituída também. Né? O Paulo Scaff é o representante hoje mais assim, com visibilidade do empresariado brasileiro. Você imagina? Ninguém sabe quem são hoje os grandes empresários brasileiros. Fica sabendo só pelo sucesso da loja do Riachuelo, então o Flávio Rocha, pelo sucesso da Lojas Marisa, agora tem outro nome, né? Luísa. Da dona. Agora a Luísa é uma das mulheres mais ricas do mundo, porque os irmãos Batista, então o Abílio Diniz quebrou o Pão de Açúcar, depois quebrou a BR Foods, né? Então, mas dá palestras e aparece aí em todas as revistas e jornais ditando regra de como é ser produtivo, eficiente, como o Brasil deve ser. Então, é um debraque político total. Nenhum partido eles têm. Os ruralistas têm partidos, né? Têm bancadas. É lamentável, lamentável. Não há uma burguesia nacional, não há um pensamento. Pensar que existiu um Roberto Simons, porque nesse país, durante mais de 30 anos, se pregou que o Brasil jamais poderia ter indústria. A gente esquece isso. E mais, durante mais de 30 anos tentou-se blanquear a população. Tentou-se blanquear essa população. O racismo era política de Estado, o racismo. Não é só os Estados Unidos que teve o racismo como política de Estado, não. Como leis. Por isso a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, que retoma agora. Aqui nesse país, se teve política de Estado de migração para branquear a população. E mesma coisa a história do petróleo. Se dizia que não havia petróleo no Brasil, né? O Brasil jamais seria industrializado. Então nós temos raízes escravocratas, raízes de dependência, de colonização. Imagina o mau gosto, Miami como cidade símbolo, entendeu? Como cidade modelo, como cidade, assim, o sonho é ir para Miami, entendeu? É pobre. Realmente. Nós temos um problema sério, né? Essa aversão das classes médias, esse racismo dela, esse preconceito contra o pobre, esse vício, né? Porque 95%, o número de empregadas domésticas que dormiam em casa era altíssimo. Em 20 anos, caiu para quase nada. Isso levou a uma rebelião, uma revolta das classes médias contra o governo Lula. A extensão dos direitos para as domésticas, o sonho deles eles estão realizando, que é a precarização do trabalho, a flexibilização, menos direito, mais emprego. Mas isso é uma ilusão, isso é propaganda política. A classe trabalhadora jamais vai aceitar isso, é questão de tempo para ela se rebelar. Não existe isso, nós estávamos na escravidão, nós estávamos ainda na servidão. O Brasil não tinha alcançado o que alcançou. Dirceu, como enfrentar isso daqui para frente? Você tem escrito sobre isso, tem dado entrevistas, tem se falado muito em frente antifascista, em frente ampla. A gente tem um exemplo de frente ampla no passado, lá em 66, com Lacerda, com Juscelino, que foi uma tragédia. De frente democrática, que frente é possível e para que fazer uma frente? O Brasil tem muitas experiências de frente. A UDN foi uma frente entre o Partido Socialista, tanto é que deu o Partido Socialista Brasileiro de esquerda e direita, né? Que deu um partido reacionário católico de direita, que Eduardo Gomes era o símbolo, né? Exato. Que era brigadeiro, que se levantou com 18 oficiais, se retirou do Forte Copacabana e enfrentou a fuzilaria das tropas federais de peito aberto. Morreram 17, só sobreviveu ele. Você vê como é que os tenentes eram... Na praia. Tem um monumento lá, tem uma placa e um monumento. Você vê como é que os tenentes eram revolucionários.
como é que os militares no Brasil já fizeram terrorismo, já fizeram luta armada. Né? Depois eles se levantaram em São Paulo, tomaram a cidade de São Paulo, que foi bombardeada pelo Exército, pelas tropas federais, dos Altos de Santana e pela aviação, e bombardearam os bairros operários que estavam aderindo a Miguel Costa. A Força Pública e vários regimentos, inclusive o Joaquim Távora, irmão de Juarez Távora, morreu combatendo em São Paulo. Você vê, em 1935, os comunistas, não só os comunistas, várias facções que discordavam do tenentismo que aderiu ao Getúlio se levantaram também. Então, o Brasil é um país de revoltas, de luta, e o Exército sempre no meio. Não vamos esquecer que o Geisel quase que leva um golpe do Frota e que o Costa e Silva se impôs ao Castelo Branco e que o Albuquerque Lima queria fazer um governo nacionalista e que o Euler Bates foi anticandidato da oposição. O Heleno era capitão dentro do gabinete do Silvio Frota. Tentou dar um golpe contra o Geisel. O Hélio Gaspar escreve sobre isso. Então, o MDB foi uma frente. Foi uma frente o tempo todo. Os comunistas estavam lá do PCdoB, do PCB, da UMR8 estava lá, várias facções estavam lá. Depois surgiu o MEP, a Ara Vermelha do PCdoB, várias facções estavam lá. E a campanha da direta foi em frente, o impeachment do Collor foi em frente. Hoje, uns sindicalistas conversando comigo, fizeram a imagem do ônibus da caravana. Você precisa ter um ônibus, mas tem uma caravana também. Agora, você tem que ter teu ônibus. As esquerdas deviam estar unidas, não estão. Vamos falar sinceramente. Estão unidas na Câmara, estão unidas nas fundações, mas não estão unidas porque não há acordo, inclusive, sobre o momento atual, sobre a tática, como enfrentar o governo Bolsonaro e o processo do fora Bolsonaro e impeachment. Apesar que foi o PDT, PSB, a Rede PV que primeiro pediu impeachment. Antes foram deputados do PSOL, isoladamente, que pediram. Depois o PT, o PSOL, o PCdoB, o PSTU, o PCO e a Unidade Popular, 400 entidades, personalidades, pediram. E tem outros pedidos. Depois é importante, o que está surgindo? Estão surgindo várias frentes. Não há uma frente ampla, não há uma frente democrática. Há uma bandeira democrática de garantia da Constituição, há uma luta pelo fora Bolsonaro impeachment que o PT tem que conformar e tem que formar o mais amplo possível. O que eu defendo é que a bandeira do fora Bolsonaro, do impeachment, seja para todos que aceitam essa bandeira, independente do passado. Meu pai, por exemplo, apoiou o golpe de 64. Meu pai era do UDN, civilista, da ala do Bilac Pinto Mineiro. Quando veio o ato nacional número 2, que os militares perderam a eleição no Rio, que é uma mentira que a maioria da população era contra o governo do Jango. Juscelino estava eleito presidente em 65. Por isso que eles não fizeram a eleição. Quando fizeram, perderam. Perderam depois de impugnar 3, 4 candidatos, que eles inventaram elegibilidade, domicílio eleitoral. O Hélio Almeida era o candidato aí no Rio. Está no Rio, né? O Hélio Almeida, que foi ministro da Aviação e Obras Públicas, era o candidato. Acabou dando Negrão de Lima e deu Israel Pinheiro. Eles acabaram. Arrasou a eleição aqui. Eles acabaram com a eleição. Meu pai rompeu. Meu pai virou... a ditadura nunca ganhou eleição no Rio de Janeiro. Meu pai virou um radical contra a ditadura, mesmo antes de eu ser preso. Mas ele apoiou o golpe. Ele apoiou o golpe. Então, essa história... É lógico que nós temos que cobrar a responsabilidade dos que deram o golpe, dos que levaram o Lula à prisão, um processo sumário político de exceção, uma indignidade, uma infâmia, né, que o Moro fez, que a Lava Jato, fora o que ela destruiu de empresa brasileira, o que ela inviabilizou o papel do Brasil na América do Sul, essa exportação de capital e tecnologia, serviu aos Estados Unidos no fundo. E também aqueles, principalmente o PSDB, que foi a vanguarda do golpe, e a grande mídia, começando pela Globo. Cobrar, nós temos que cobrar. Agora, a frente de esquerda tem que ser constituída, nós temos que trabalhar todo o tempo por ela. E ela deve constituir uma frente mais ampla, pelo fora Bolsonaro e pelo impeachment. Muitos partidos da esquerda não estão com essa posição. Estão com a posição de participar do direito já, participar. O que eu também não sou contrário. Você pode, em qualquer atividade, defender a tua plataforma, o teu programa. O que eles não podem é querer vetar, eles defender o programa ultraliberal do Guedes, justificar o golpe e a Lava Jato e defender o fora Bolsonaro e querer que nós não defendamos
um outro programa para o país, uma outra visão para o país. Isso é contraditório, mas aliança é sempre unidade de luta. Sempre foi assim. Na campanha da direta havia uma luta surda, dura entre os autênticos e os moderados do MDB, entre os que queriam uma transição por cima e os que queriam uma transição. Mas a luta pelas diretas, a luta do Mudança Já do Tancredo, desagou na Constituição de 88, que é uma Constituição que, do ponto de vista das classes trabalhadoras, é fundamental. Porque vamos analisar uma coisa. Por que eu digo que a democracia é a coisa mais importante que tem nesse momento? Porque se o Bolsonaro é tudo que nós falamos que ele é, e ele é, a democracia é a questão mais importante. E eu pergunto o seguinte, como é que o povo brasileiro alcançou todos os direitos sociais e políticos que ele tem com o voto? Por que queriam acabar com o presidencialismo? Porque o povo elege o presidente da República, elege o Lula 2 vezes e a Dilma 2 vezes, e ia eleger de novo se o Lula tivesse solto ou fosse candidato. Essa é a verdade. Então, a questão a arma do voto, porque eu estava conversando hoje, ditadura significa que você sai de casa para fazer uma panfletagem e não sabe se volta vivo ou se vai terminar numa prisão de 5 anos. Ditadura significa que você faz uma live e todo mundo pode ser preso no outro dia e processado pela Lei de Segurança Nacional. Significa que os sindicatos vão ser fechados, que a imprensa vai ser censurada, que não haverá mais independência do Poder Judiciário. Então, é o seguinte, a luta pela democracia... E o Bolsonaro é um risco real com relação a isso. Então, a luta democrática ela é importante, mesmo que dentro da luta democrática há vários ônibus nessa caravana, entendeu? Uns até mais radicais, que querem a expropriação das grandes fortunas, né? Estatização dos bancos, né? Outros querem uma constituinte, outros querem só eleições gerais, caçar a chapa. Haverá muitas correntes, né? Como está havendo já no direito já. Se você olhar os discursos que foram feitos, o Fernando Henrique está cada dia pior, né? Porque agora ele diz que não pode derrubar quem foi eleito pelo voto. O que eles fizeram com a Dilma e queriam fazer com o Lula? Como é que não pode? Pode sim se cometer crime de responsabilidade, coisa que ela jamais fez. É verdade. É impossível provar que a Dilma fez crime de responsabilidade, muito menos de corrupção. Então, eu tive uma reunião com você, com discussão, em 2013. Você adiantou estrategicamente o que estaria acontecendo agora. Eu acho que você é uma das pessoas que pensa estrategicamente. Eu acho que a sua, e eu não faço nenhum favor em dizer isso para você, né, e não tenho nenhuma razão para dizer isso. Eu acho que você é uma das pessoas que pensa estrategicamente. Eu acho que quanto mais você falar, é mais importante. A preocupação que nós temos é, na verdade, com o desencanto. Né? Quando você vê, por exemplo, que os jovens vão para a rua puxados por torcidas de futebol e os partidos ficam para trás, isso é muito grave. Né? Eu adoro torcidas de futebol. Né? Eu adoro futebol. Mas não é assim que as coisas devem marchar, né? Você é flamenguista, não? Não, eu sou vascaíno, pelo amor de Deus. O Lula é vascaíno também. Quer dizer, essa discussão é muito importante nesse momento. Quaquá é vascaíno. Ele estava comigo quando jogou, o Flamengo foi disputar. Isso foi o mau humor dele. Faço ideia. Flamengo, mau humor e vascaíno são amigos. Eu quero falar uma palavra sobre a questão da reprimarização da economia e do problema da industrialização, porque não haverá industrialização pela substituição de importação. A industrialização é a revolução científico-técnica. São os novos materiais, é a biotecnologia, é espacial, é a cibernética, é o 5G, é o 3D, é a indústria de fármacos, é a química fina. Nós temos que pensar. Por que eu falo isso? Porque o Brasil é um país de uma dimensão, e a América do Sul, que tem economia de escala para isso. Né? Como o mundo vai ser? O mundo vai ser redividido, vai haver um choque. E vai haver uma disputa dentro dos países capitalistas da Europa, Estados Unidos, Japão, e o capital financeiro, o que mudar.
vai manter tudo como em 8 e 10 e 11 e 12, que veio a crise e o capital financeiro saiu ileso, o Estado salvou o capital financeiro e os trabalhadores perderam o direito, perderam participação na renda nacional, baixou a qualidade de vida, os aposentados pagaram, a juventude pagou na Europa, nos Estados Unidos, nos países. Né? Porque o Japão está estagnado há quantos anos, Francisco? 20 anos? Já é uma estagnação de um país rico, né? Desenvolvido. Mas é uma estagnação. A Europa não tem população. Ela tem que aceitar a imigração, não tem população mais. É só olhar os dados, e o Japão também. Então, vai ter que aceitar, ou então vai ter que criar um estado de bem-estar social, onde a saúde, a educação, o cuidado do idoso, o lazer, a cultura e a revolução tecnológica, a redução da jornada de trabalho criam outro tipo de sociedade. Mas com o capital financeiro, isso é impossível. Porque ele está sambarcando praticamente a parcela da renda nacional que poderia ir para uma revolução social ou tecnológica, que já está sendo, o capital financeiro já está virando um travo do capitalismo, o desenvolvimento das forças produtivas, ele já está virando, e aqui no Brasil, principalmente, o maior entrave para o desenvolvimento econômico, social e político do Brasil é a concentração de renda via impostos, concentração de renda via juros e o domínio político da informação e do poder político. Esse judiciário que nós temos, o legislativo, a forma como se vota, se escolhe os representantes no Brasil. Então, eu acho que nós temos que relançar um programa de reconstrução do Brasil, os partidos de esquerda. Agora, nós temos que cuidar da saúde do trabalhador, do emprego, da rede, da saúde, da solidariedade. Essa é a tarefa principal dos sindicatos, dos partidos políticos, defender na Câmara, na Assembleia, no Congresso Nacional, as medidas para proteger a micro, pequena e média empresa, para proteger a renda dos que não trabalham, e começar a pensar como retomar o crescimento. Porque também nós estamos vivendo uma situação que, como a política é para desmontar o isolamento social, em vez de ser a curto prazo a volta e de maneira planejada e organizada atividades econômicas amplas, vai ser desorganizado, vai retardar 3, 6 meses e vai ter um custo 10 vezes maior que teria. Em vidas nem se fala, que já está em 60 mil, uma tragédia total. E há uma insensibilidade muito grande. O governo é um governo genocida, porque ele planejou a contaminação geral da população e calculou que vão morrer 200, 300 mil e ponto final. É como se fosse uma guerra. Não? Ele disse isso várias vezes, o Bolsonaro. E está aplicando isso. Sendo que isso pode ser evidente que nós temos como evitar pelo menos 80% dessas mortes que estão acontecendo se o país tivesse adotado uma política tanto de saúde como de renda, como de isolamento, que todo mundo adotou e evitou o pior. É uma tragédia que está acontecendo. E vai ter um custo no Brasil, no mundo, nas relações políticas, comerciais, investimento, na imagem do país, no turismo. Vai ter um custo altíssimo para o Brasil. Os políticos de esquerda, vamos falar do PDT, do PSB, do PCdoB, não tem mais coligação proporcional. E eles estão com imensas dificuldades. O PDT não governa um estado importante do Brasil, uma capital importante do Brasil. Governa o Amapá, que tem a sua importância, sua relevância. Já é a terceira vez que o Valdez governa o Amapá. O Capiberibe também já governou, o Camilo Capiberibe e o João Capiberibe. Né? O PSB tem o governo de Pernambuco, que é o governo central estratégico para eles, e o Espírito Santo. O PSOL tem uma ala que não aceita a mudança que o PSOL fez, o movimento que o PSOL fez de se aproximar da esquerda, abandonar o antilulismo, o lavajatismo. O PCdoB não fez 1,5% de voto. Então, nós temos que ver isso dentro de um cenário que esses partidos também, frente ao crescimento da extrema-direita, né, e frente à força do centrão, à força da direita no Brasil, esses partidos estão com imensas dificuldades. Então, eles estão procurando sobreviver. O PCdoB criou o Movimento 65 dos comuns, está procurando fazer alianças com todas as forças antibolsonaristas, sejam de esquerda ou não, desde que permita a eles um espaço para crescer, para se consolidar. O PSB sofreu um golpe duro com a operação política da Lava Jato para prender o Ricardo Coutinho, igual fizeram com o Lula.
o PDT está na mão do Ciro, que está numa agenda totalmente anti-Lula, anti-PT. Então, é um quadro muito complexo que o PT, que é o partido majoritário, tem que saber conduzir isso. Por isso que é o esforço nosso na Câmara dos Deputados de manter a unidade na reforma tributária, na votação do plano de emergência, na pandemia, de trabalhar junto às CPIs, trabalhar junto no enfrentamento da direita Bolsonaro, nas questões relevantes que surgem. Né? Agora, na questão do saneamento, já houve uma separação. Né? O PT e o PSOL votaram contra, os outros partidos liberaram as bancadas. Né? Então, já é uma diferença de como tratar um problema seríssimo. Vocês conhecem isso, engenheiros, que é o problema do saneamento. Sob o pretexto que a iniciativa privada vai investir e vai solucionar, estão nos acusando de ser favorável ao isolamento social, mas ser contrário aos investimentos e à chegada da água para aqueles que necessitam, inclusive no isolamento social. Nós temos experiência em Tocantins, em Manaus. Nós temos experiência de privatização de água, de energia. 1.350, 400 cidades reconverteram a privatização para a estatização de novo no mundo. Houve rebeliões em vários países do mundo por causa desse problema da água. Dizem que não privatizou a água. Claro que privatizou a água. A empresa privada vai ter o controle sobre a água, sobre as nascentes. Não é que ela vai comprar a água do Estado, da nação, certo? E vai prestar um serviço de distribuição de água e tratamento de esgoto. E mais, liberar a cobrança de lixo, de poda, de todo o resto. Quer dizer, vão inventar mais um imposto para a classe trabalhadora e acabar com o subsídio cruzado. Eu estou dando esses exemplos para dizer que o PT não vai ser isolado. Os partidos não estão querendo isolar o PT, eles estão querendo sobreviver. E quem realmente faz uma política mais antipetista, exclusivamente, não todo o PDT, é o Ciro Gomes e o cirismo. Porque eu não vejo do PCdoB, do PSB e do PSOL, ou da Rede, ou do PV, uma política antipetista. Né? Acho que o PT tem que ter generosidade e grandeza para conduzir esse processo. Né? Porque a liderança do Lula, a votação do Haddad, de 32 milhões de votos. Agora, nós temos uma eleição difícil pela frente aí. Nós vamos ter que superá-la. Porque uma derrota eleitoral agora das esquerdas vai ser péssima. Significa que a opção do Brasil vai ser entre Moro, um candidato do MDB, DEM, PSDB, e o bolsonarismo. A esquerda pode não estar no segundo turno. Então, acho que a esquerda, inclusive, precisa ter também grandeza e generosidade em cada partido para buscar aliança no segundo turno em todas as cidades do Brasil e no país também. Não aconteceu o que aconteceu, que o Fernando Henrique e o Ciro se recusaram a fazer campanha, talvez tivesse dado a vitória para Haddad. A gente já se arrependeu disso. Então, eu vejo assim, eu tenho muitas boas relações no PDT, no PSB, no PCdoB, certo? Tenho também com o Freixo e com o Boulos, procuro sempre dialogar com o presidente do PSOL. Tem lideranças novas. O Brasil tem uma coisa fantástica, que é o Dino, que é o Rui, que é o Boulos, né? Que é esse Juliano, que é o presidente do PSOL, entendeu? Que é o Freixo. Tem dezenas de lideranças novas, o Molon aí no Rio. Estão surgindo lideranças, inclusive no PT também. Surgindo o Camilo, que é o governador. Tem surgido muitas lideranças novas nos partidos, que é excelente. O próprio Lula, já várias vezes, independente que ele tem... Não há democracia no Brasil sem devolver os direitos políticos para o Lula. É uma meia democracia. Isso é uma vergonha, essa postura de manter a interdição do Lula, o impedimento do Lula. Né? Precisa ser anulado esses processos dele. O Lula precisa ter o direito político dele. Mas, de qualquer maneira, o mesmo Lula já falou no Rui Costa, já falou no Flávio Dino, que são as lideranças novas. E eu tenho procurado manter um diálogo com todas essas lideranças para ajudar as esquerdas a caminharem juntas no Fora Bolsonaro, que é muito importante, estamos todos juntos, nas questões que defendem a classe trabalhadora no Congresso, nas assembleias, nas câmaras e nas eleições municipais, porque nós temos uma experiência de governos municipais fantástica. O PT, né, governou centenas de cidades do Brasil, governa ainda. Então, acho que nós temos um caminho difícil aí, viu? Cheio de pedras e armadilhas aí. Mas nós precisamos ter... Porque a direita está muito dividida também, né? Tem o humorismo, tem o bolsonarismo, dentro do bolsonarismo tem o olavismo, o militarismo, né?
e o Centrão, que agora faz parte. Depois tem a oposição liberal de direita, tem o partido da Rede Globo, partido da mídia, né? Que agora é oposição ao autoritarismo obscurantismo do Bolsonaro. Durma com esse barulho, hein? Nós temos que defender, nós temos que defender a liberdade de imprensa dos monopólios. A verdade é essa, é duro, mas é. Ou não temos que defender? Claro que temos, né? Porque amanhã é eles, depois somos nós. É verdade. Nós lembramos, vamos lembrar como é que foi na ditadura. É verdade. Fazer um jornal na ditadura, como foi o Pasquim, foi o jornal, foi o movimento, tantos que surgiram, né? Opinião, bem lembrado, eu estava. Era risco de vida, e era perder os bens, a família ser perseguida. O jornalista ser espancado quando saía da redação do jornal, o jornal ser bomba nas bancas de jornal, né? Vamos lembrar, porque às vezes eu vejo alguns companheiros de Marina. Não, a democracia é só se for com conteúdo social, a democracia é só se for com direitos sociais. É verdade, nós queremos a democracia com direitos sociais, com a classe trabalhadora, né, com os direitos dela. Agora, a democracia é importante. A liberdade é a coisa mais importante que tem. Quando você está preso, habeas corpus tem seu valor, né? Não, porque tem um raciocínio correto. Alguém estava me dizendo esse dia, não, você está errado, porque os trabalhadores estão um pouco se lixando, contra o Congresso Nacional, contra o Supremo. Eu falei, contra nós também, os partidos políticos e a política. Esses trabalhadores que você está falando, que rejeitam a democracia, o Supremo, tudo, rejeitam também a política e os partidos. Porque às vezes a gente faz uns raciocínios que só serve por argumento de autoridade, entendeu? Para dizer que, portanto, não tem que fazer a luta só pela democracia. Tem que fazer a luta só pela democracia, sim. Agora, você faz a luta só com a democracia numa frente pela democracia, pelo impeachment pela democracia. Agora, você como partido e a esquerda tem que fazer uma revolução social também. São coisas que aí não pode, aí dizem que não pode porque ser duas táticas. Qual é o problema de ter duas táticas? Não é que nós temos duas táticas, é que existem 3 realidades, 4 realidades. Não adianta brigar com a realidade. É você negar que quem mais fez oposição ao Bolsonaro foi o Supremo, o Congresso e a grande mídia. Ou eu estou falando um absurdo? Não. Dirceu, agora para a gente encerrar, ficou até noite, né? Aquela pergunta... Eu tenho uma live com São José do Egito às 19 horas, você acredita? Então, o pessoal de lá, porque você sabe que eu andei clandestino lá naquela região, né? Nós do Bolipo. Você andou clandestino pelo mundo. Teve uma base lá e o pessoal me pediu, eu vou fazer com o maior prazer. Estou com vontade de voltar lá. Agora, só para encerrar, a pergunta maldosa. O governo Bolsonaro chega ao fim? É quase uma contradição em si, o Bolsonaro ser governo. Não, porque se nós olharmos o que está acontecendo com o Brasil, o que ele está fazendo com o país, só na pandemia já tinha que sofrer impeachment. Mas agora eu vejo o Tasso Gereissati diz que, por causa da pandemia, não pode fazer impeachment. Mas a tragédia da pandemia e a tragédia do Brasil é ele como presidente na pandemia. Exato. É um falso argumento. Ou é época da tutela militar, ou é época do medo da confusão social. Vamos lembrar o que aconteceu na Colômbia, que a mídia escondeu, no Chile não teve como esconder, no Equador, e o que está acontecendo nos Estados Unidos, e o resultado da eleição francesa e a derrota do Macri. Vamos lembrar que no primeiro semestre de 18, ou no final de 17, era infernal a imprensa pedindo um Macron brasileiro, um Macri brasileiro, lembra? Exatamente. Cadê o Macri? Cadê o Macron? Então, aqui nesse país tem luta. A hora que acabar a pandemia, as classes médias, progressista e conservadora, vão sair na rua contra o Bolsonaro. Pela política ambiental, pelo negacionismo da ciência, pelo medo de perder a liberdade, pela destruição da universidade, pela democracia. Não será, talvez nem tanto, a classe trabalhadora pelo desemprego, pela perda dos direitos também. Mas, primeiro, as classes médias. É só esperar. Eles sabem disso. Então, portanto, talvez a oposição de direita
conviver com o Bolsonaro, achar que o Brasil vai para algum lugar com o governo como o Bolsonaro, é uma vergonha nacional, mundial. É um opróbrio para o Brasil. Aliás, os ministros de Relações Exteriores se reuniram e falaram que é uma diplomacia da vergonha, né? O Brasil passou a votar esperando o voto dos Estados Unidos para depois votar. É uma vergonha. O Brasil que teve o papel que teve durante o governo do Lula, nos BRICS, no G20, na Unasul, na integração da América do Sul. Mas veja bem, olha a diferença. Você viajava pelo mundo, onde você chegava, o Brasil era festejado porque você era brasileiro, em qualquer lugar, em qualquer ambiente que você fosse. Hoje você vai... Daqui a pouco vão proibir os brasileiros de viajar para qualquer lugar do mundo por causa da política aqui com relação à pandemia. Já está acontecendo isso. Então, eu acredito que ele é incompatível com o Brasil e com a função de presidente de governo agora. A luta político-social é que vai decidir se ele vai até 22 ou não. E as contradições, e a evolução da crise, a situação internacional, são muitos fatores. Tudo indica que o Centrão já está no governo, mas o próprio Centrão que está no governo amanhã vira um cavalo de Troia, né? É o primeiro a votar pelo impeachment dele, né? E a oposição de direita está procurando um acordo com ele, com os militares, né? Agora, tem a família, tem o Queiroz, tem as rachadinhas, tem o Laranjal. Não, tem o assassinato da Marielle, tem a relação da família com as Queiroz. Não, isso que eu estou te dizendo, se você for olhar, é um cenário inacreditável, quase. Às vezes você pensa que está vivendo um pesadelo, mas é verdade. Agora, também é verdade que o Brasil vai superar isso. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Não cabe o Brasil nesse projeto do Guedes. E o Brasil e o Bolsonaro são incompatíveis. É questão de tempo. Boa noite. O SENGE, o Sindicato de Engenheiros do Rio de Janeiro, o Soberania em Debate agradecem ao ex-ministro José Dirceu a participação em mais uma edição do nosso Soberania em Debate. Boa noite e até a próxima edição desse Soberania em Debate.